E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Lindana, naquele momento que a gente tenta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, todas aquelas coisas que estão envolvendo no meio desse mentira malucão aí, sempre sem edição, sem corte, sem porcaria nenhuma. Aliás, agradeço a quem me deu esse bordão sem porcaria nenhuma, né, pra tirar o palavrão que eu falava no começo. Muito obrigado. E vamos que vamos, né? Como é que vocês estão nessa terça-feira aí? Eu tô feliz, embora meu dedo esteja doendo. Ontem no karatê eu dei uma dedada na... Ah, é coisa de quem tá começando, né, gente? A gente vai fazer as defesas, a gente tá acostumado a ficar... Eu fui defender de mão aberta, tomei um chute no dedo. Olha quem chegou aí, pera aí, deixa eu abrir aqui. Todão. Ele fugiu. Foi passear com a mamãe. Olha como ele tá bonito. Ele tá bonito esse gordo, olha. Tomou um banho ontem, fez uma tosa. Eu nunca vi cachorro pra gostar de passear que nem o Todd. Olha quem chegou também, minha gatona. Amada idolatrada, salve, salve, Ana Libels. Bom, eu tenho uma série de perguntas aqui hoje. Aliás, muito obrigado a todos vocês, né? Eu acho que vocês estão me ajudando, compartilhando os vídeos aí pelas redes sociais. Então tá voltando a ter aquele montão de perguntas que tinha ontem. Obrigado a quem tá compartilhando os vídeos pelas redes sociais. E se você não fez isso ainda, por favor, compartilha, sempre é legal. Sempre... Porque assim, ó, os vlogs são feitos através de perguntas de vocês. Então quanto mais pessoa tem, mais pergunta tem, então mais legal fica o vlog. Então, por favor, compartilhem o vídeo aí. Mas enfim, eu tenho um monte de pergunta aqui, mas eu queria fazer uma... reflexões do cinzento, como eu costumo fazer de vez em quando. Porque ontem eu tava tendo uma conversa bem bacana e eu acho que ela é bem boa, assim. Mas eu vou fazer umas duas perguntas aqui pra não deixar a galera muito tempo esperando. E aí eu vou pra sua, beleza? Pra essa divagação. Vamos lá. Querido Nino, boa noite. Tenho uma dúvida. Boa noite. Alguém pode passar dons de quiromancia, evidência, etc? O que sei é que carregamos um pouco de alguém e deixamos algo de nós. Se for possível, por quê? Cara, eu acho que quiromancia e evidência não existem. Dom, tão pouco. Então minha resposta pra você é não. Olha só, quando a gente fala de dom, eu vou falar rapidinho. Quando a gente fala de dom, a palavra dom, independente da interpretação que vocês têm disso, a palavra dom lá no dicionário está escrito que é um presente divino, tá? Primeiro lugar que eu acho que Deus não existe, então não dá pra ter um presente divino. Mas vocês que acreditam em Deus, que acham que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que acham que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é essas coisas todas, então como é que Deus pode te dar um presente e não dar pra mim? Então se eu tenho o dom do desenho, você também tem que ter o dom do desenho, né? Senão ele não é justo. Entendeu? Então dom não existe, cara. O dom que você chama de dom é, na verdade, treino que a gente teve em outras vidas e a gente traz, como Kardec diria, de forma inata. Ou seja, se eu desenho, sou desenhista, então numa vida anterior provavelmente já tenha trabalhado com desenho, tenha praticado isso em algum nível e trouxe isso de forma inata. Eu ainda lembro quanto espírito, tá? Agora, quiromancia, quiropraxia, qualquer mancia, evidencia, isso daí é bobagem, gente. Isso daí não existe, não. Isso daí é besteira pura. Isso aí é coisa de que é pra pessoa ganhar dinheiro em cima de você, ou ganhar admiração, ou ganhar alguma coisa assim em cima de você. Relaxa, isso daí não existe, não. Aproveitando o gancho do som, que foi uma pergunta que eu respondi no vídeo passado, sons podem ser usados para desestruturar a energia de uma pessoa? Podem, cara. Você vê isso direto, o tempo inteiro. Ouve a Adele pra você ver, você quer se matar no outro dia, enquanto você tá ouvindo. É bem simples até isso aqui. Nino, o que você acha dos avatares da teosofia? Na teosofia diz que Krishna, Buda, Jesus, Maomé, Polon de Tiane e várias outras pessoas importantes da história são manifestações da lei divina. O que acha desse conceito? Ô camarada, eu tenho pra mim Eu também gosto do conceito de avatar, tá? Mas eu tenho pra mim que não é que eles são
manifestações da lei divina. Não é isso não, é que eu acho que assim, ó. Pra mim o conceito de avatar é o seguinte: quando tem uma sociedade, ela precisa ser mudada de alguma forma, ela precisa, os indivíduos ali precisam evoluir com um certo aceleramento, digamos assim. Talvez até para se equiparar aos outros povos, enfim, não sei. Né? Mas o Avatar para mim é um espírito que vem com a missão de mudar conceitos ou paradigmas sociais de um grande grupo. Foi o caso de Jesus, Krishna, todos esses caras que falaram aqui. Eu não acho que são manifestações da lei divina, não. Manifestação da lei divina. Eu nem sei o que é uma manifestação da lei divina. Exus e elementais estão interligados? Depende do que você considera um elemental e depende do que você está querendo dizer com interligado. Eu não sei qual é esses dois termos. Eu não sei o que você está considerando um elemental. Aliás, eu não sei nem o que você está considerando um Exu. E eu não sei o que você está considerado como interligado. Exus e elementais não são a mesma coisa, tá? Pra mim. Elementais são seres muito crus e Exus são seres já com um certo nível de evolução já. Então pra mim não dá pra ser a mesma coisa. Agora, se você falar pra mim Exus e elementais são espíritos que compartilham, tipo, o elemental um dia será humano, então dentro dessa categoria de espíritos, elemental é um espírito, então elemental nesse nível está ligado a um Exu, porque elemental é um espírito. Você está falando para mim que nesse caso de interligado, o Exu trabalha com elementais? Possivelmente, não todos, depende, né? Assim como seres humanos encarnados, alguns trabalham com elementais, outros não. Então tem uma série de coisas que podem ser compreendidas com sua questão aqui, cara. Oi Nino, sou evangélica e gosto muito do seu canal, pois vejo que o estudo do ocultismo é uma busca por conhecimento. Muito obrigado, pessoa, falei de você ontem no Facebook. Falei bem, falei que é muito legal ver que tem pessoas evangélicas, principalmente, vindo aqui no canal, porque isso quer dizer que... Porque assim, conhecimento não tem religião, né? Aliás, o conhecimento geralmente é contra, é anti-religião. A religião raramente te dá abertura para conhecimento de verdade, né? Então é muito bom ver pessoas evangélicas, ver pastores, ver budistas, ver ateus, ver um monte de gente, né, que compartilham outras questões de fé aqui no canal, porque isso meio que corrobora com o que eu tô fazendo. É bem legal, obrigado por estar aqui. Tenho uma dúvida: se o sexo gera vida e ocorre troca de energia entre os parceiros, de certa forma ele é um ritual mágico também? Sim. Obrigado pela atenção, um beijo pra Nalide e pra Bibbles. Sim, moça, essa eu lembro. E também ela falou que eu sou evangélica, né? Sim, de certo modo, não é à toa que algumas teorias, né, algumas vertentes mágicas, vamos chamar assim, usam do sexo como parte de um rito. Quando você faz o sexo, você desprende uma certa energia de uma forma muito bombástica, né? É a mesma coisa que você... Eu não estou nem comparando e nem justificando, tá? Eu só estou falando que também acontece. Quando você faz um sacrifício animal, você libera também uma quantidade de energia de uma forma muito rápida. É um boom de energia, né? Então sim, é um ritual. Agora, deu 8 minutos, responde rapidinho elas. Se não ficou alguma coisa clara entre essas questões, pessoas que fizeram as perguntas, perguntem de novo, por favor, tá? Que eu abordo outra vez. É tão ritual que todos os animais têm rituais de acasalamento. Ó, a Ana tá falando que o sexo é tão ritual que todos os animais têm rituais de acasalamento. A energia... Faz isso aqui. Vamos devagar. Ontem eu fui dormir. Eu tive algumas conversas, na verdade, que tangem esse assunto. Aí eu fui deitar, né? E eu comecei a pensar nisso. É engraçado, porque vem comigo, ó. Hoje em dia, eu tenho notado que existe uma grande briga, porque o ser humano gosta de brigar, mas existe uma grande briga entre pessoas que defendem que magia e ciência não podem caminhar juntas
E pessoas como eu que defendem que magia e ciência caminham juntas se não são a mesma coisa, né? Então eu fico aqui no meu canal o tempo inteiro trazendo muitas informações científicas para vocês, né? Algumas delas apoiadas em estudo, não sei o que lá. E tem pessoas que não gostam dessa abordagem que eu tenho, que é natural e, né, caguei muito. Mas o que eu queria pensar, o que eu comecei a pensar ontem à noite? Eu comecei a dar uma olhada nos grandes movimentos, digamos assim, mágicos que ocorreram ao longo da história. Por exemplo, os hierofantes egípcios, né? Que são, eu acho que eu como hermetista pego muito desse lado, embora não diretamente, mas o hermetismo acaba estudando um pouco do Egito, etc e tal. Os hierofantes egípcios lá, os sacerdotes, os sumos sacerdotes egípcios, né? Eles eram os caras que eram considerados os que falavam com deuses, etc e tal. Eles tinham o conhecimento da cura, né? Aí você vai pegar lá os tratados médicos dos egípcios, né? Aquele papiro que está em Londres, eu não lembro os nomes dos papiros agora. Você vê que ali, tipo, os egípcios, por terem a questão da mumificação, eles abriam os cadáveres, né? Não abrir de cortar e tal, mas eles tinham conhecimento do que tinha dentro do corpo. Eles tinham conhecimento das coisas que aconteciam de forma externa, vou dizer assim, nos órgãos. Então, eles sabiam que era uma úlcera. Eles não falavam que úlcera era uma coisa de Deus, porque eles descobriram que era uma úlcera a partir da observação do estômago. Eles sabiam consertar ossos quebrados, né? Quando você vai pegar a linha de raciocínio dos grandes magos egípcios, você vê que a magia egípcia é uma tentativa de conhecer o mundo e interagir com ele. Mesmo quando você fala assim, os caras olhavam as estrelas, né, e tem a questão astrológica e tal, e a astrologia não é ciência, não sei o que lá. Os caras olhavam as estrelas com intuito de descobrir como elas faziam, o porquê, não só o porquê delas estarem ali, mas o que, estando ali, acontecia aqui. E aí a gente começou a ter, por exemplo, o horóscopo, né? O horóscopo nada mais é do que uma marcação do tempo a partir da observação das estrelas, dos astros, na verdade, com acontecimentos que tinham aqui na Terra, tá? Não foram os egípcios que inventaram a astrologia, mas eles tinham uma forma de medir o tempo em questão de ano muito parecida. Eles observavam as estrelas, viam os fenômenos que aconteciam e marcavam o tempo a partir disso. Então, quando o Sol estiver nascendo em Júpiter, ou quando o Sol estiver nascendo em Capricórnio, acontecem tal coisa e tal. E eles estipularam um tempo. Então, eles observavam o corpo humano atrás de respostas sobre as doenças. O que eles não conseguiam achar, por exemplo, vírus e bactérias, não tinham microscópio. Eles entregavam aos deuses, mas eles buscavam saber o que estava acontecendo. Aí, enfim, tem Babilônia, tem aqueles povos todos lá, que se você for olhar todos esses povos, a mítica mágica deles, vamos dizer assim, dos grandes hierofantes, né, dos grandes magos, aqueles magos que a gente tem escritos, etc e tal, eles sempre buscam a verdade. Se você vem aqui para a Idade Média, o Eliphas Levi, que é o mais famoso hoje em dia aqui, o mais famosinho, o cara era monge cristão. Aí ele começou a observar o mundo e começou a ver que o mundo não funcionava daquele jeito. E ele começou a fazer algumas pesquisas. Essas pesquisas sempre visavam para ele mostrar ou descobrir como é que o mundo funciona. E ele foi expulso da igreja. Os alquimistas, que todo mundo fala de alquimia, de não sei o que lá, o que a alquimia fazia? Ela estudava metalurgia, matemática, astronomia, não astrologia, lógico, naquela época se chamava astrologia ainda, filosofia.
os caras fizeram toda a questão magística, toda a questão mística deles a partir do estudo dessas ciências. Então eles observavam os metais, por exemplo, como eles se comportavam, um metal denso se transformar num metal puro, como é que eu purifico, e aí eles criaram parábolas para falar do espírito, né? Eles achavam que funcionava meio que da mesma forma, já que tudo no mundo funciona, você purifica qualquer coisa fazendo uma destilação, então por que não a alma? E qual que é a forma de destilar isso? Novamente, os ocultistas estão buscando conhecimento. Aí você vai vindo um pouco mais pra cá, depois da Idade Média, né, quando você entra no Iluminismo francês, essas coisas todas, que você entra com o Aleister Crowley, essas coisas, a magia começa a tomar um caráter um pouco místico. Entretanto, pessoas como, por exemplo, eu esqueci o nome do camarada, mas o cara que fez a Bíblia Satânica, Anton LaVey. Anton LaVey, ele foi um piadista, né? Embora isso não seja oficial, mas eu não consigo ler a Bíblia satânica e não achar que ele estava tirando um sarro, tá? Ver as filmagens documentais que a gente tem, o cara tava tirando barato dos cristãos, assim. E isso acabou dando certo. Mas vamos voltar um pouquinho mais, a gente vai para os Cavaleiros Templários, né? O povo de Salomão lá, os Cavaleiros do Templo de Salomão. Tem todo um lado místico dos caras lá, mas os caras estão... O que eu quero demonstrar para vocês? Que em todos os tempos, os grandes nomes da magia, ou as grandes pessoas, né, que faziam magia, elas sempre estavam tentando entender como é que o mundo funcionava. O ocultismo, a palavra ocultismo, o estudo do oculto, vem exatamente daí. É você pegar o que a humanidade conhece e dar um passo além disso. Aqui está oculto. Isso aqui já é conhecido. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque existe essa briga, né? Eu geralmente falo alguns fenômenos, por exemplo, já tem estudos aqui, feito por um brasileiro, inclusive, em parceria com uma norte-americana, a respeito da eficácia dos rituais, né? Eles observaram as pessoas, porque não tem nada que justifique o uso de um ritual qualquer, seja ele qual for, né? Então, eles fizeram uma pesquisa lá, tá listado, e tem periódico científico isso. E ele falou, não tem conclusão nenhuma. O que funciona num ritual é que quanto mais coreografado, quanto mais passos tem, quanto mais difícil, quanto mais complicado, quanto mais elementos tem, principalmente se esses elementos forem transcendentais, né, ou seja, forem imagens de Deus ou coisa de santo, de guia, essas coisas todas, mais as pessoas tendem a achar que funciona. Que é o que justifica, por exemplo, uma simpatia, né? Então, quando eu vou falar de magia, geralmente o que eu faço? Eu pego, para eu entender uma área da magia em particular, por exemplo, por que um ritual funciona, o que faz um ritual funcionar, o que eu faço? Eu vou na ciência e pego o que a ciência fala disso. E com ciência eu estou falando de física, química, psicologia, linguística, matemática, enfim. Toda a área de conhecimento humano. Por quê? Porque hoje em dia, a ciência é o mais fiel retrato da verdade que a gente tem. Tá? Não adianta a gente tentar ir contra isso. A ciência erra? Erra. Mas ela é quem tem menos chance de errar, digamos assim, tá? Porque a metodologia científica, o método científico, ele é muito bom. Ele é falho, em alguns momentos mas ele é muito bom para chegar ao cerne da questão. Até porque o método científico depende da aprovação de outros cientistas. Então não é só o Nino realizar uma pesquisa e colocar lá.
O Nino vai realizar uma pesquisa, vai colocar lá, outra pessoa vai vir, vai reproduzir minha pesquisa, ver se tá tudo ok, até para tentar provar que eu tô errado, porque um cientista fica famoso quando ele prova que o outro cientista tá errado, e assim sucessivamente. Então, quanto mais tentativas de falseabilidade que a minha tese passou, ou seja, quanto mais pessoas têm tentando provar que eu tô errado, e mais a minha tese se comprovou certa, mais essa tese vai ganhando força até que ela vire uma teoria. Isso já aconteceu com a teoria da evolução, isso já aconteceu com a questão da Terra ser redonda, isso já aconteceu com o aumento da temperatura do planeta e a emissão de gás carbônico pelo ser humano, isso já aconteceu com a evolução do planeta em bilhões de anos e não em 1000 anos, em 6.000 anos. Isso já aconteceu com tudo, com a gravidade, já aconteceu com toda ação ter uma reação igual ao contrário, já aconteceu com um monte de coisa. Tá? Então, por enquanto, o método científico é uma coisa que corrobora, é a melhor coisa que nós temos para chegar ao cerne verdadeiro de uma questão. Então eu vou lá na ciência, pego tudo que a ciência sabe, eu tento esmiuçar o máximo que eu consigo, eu vou mesmo. Então quando a pessoa fala, porque salto quântico, não sei o que lá, eu vou lá na física quântica, eu leio a física quântica, eu tento falar com cientistas físicos, teóricos, vou ver o que isso quer dizer, não sei o que lá, para chegar aqui e trazer. Homeopatia, não sei o que lá. Eu vou lá, tento achar, vejo estudo, vejo, né? Para depois trazer uma resposta. Caso em algum lugar ele tenha um buraco, é ali que eu vou tentar entrar. E é ali que o ocultismo está. Aliás, o cara que bolou a homeopatia, não lembro o nome dele, mas o cara estava tentando fazer o quê? Um método de cura. A intenção do cara foi ótima. Ele estava no primórdio do que a gente conhece hoje como medicina. Então ele estava tentando entender como é que a medicina pode funcionar. Então a pesquisa dele foi muito legal. Agora o resultado não foi. E o que as pessoas fazem hoje, tão pouco. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que é, na minha visão, todos os magos ao longo da história, todos os ocultistas ao longo da história, tentavam fazer com que eles fizeram chegar à verdade. Eles tentavam chegar à verdade. O que a gente conhece hoje em dia como física, química, ciência, medicina, veio da magia. Foram a ciência, matemática, os primórdios, o extrapolar da química, por exemplo, o nascimento da química veio do alquimista. O nascimento do estudo da física, da astronomia, como a gente conhece a astronomia, veio da alquimia. Os astrólogos antigos estavam tentando entender a relação das estrelas com o planeta. E elas lá virando, por quê? Qual que é a relação? Então, assim, dentro das ferramentas, da compreensão que eles tinham, eles estavam fazendo ciência. Então, por que hoje a gente quer tirar essas coisas uma da outra? Entendeu? Magia, sim, é ciência. A magia é um extrapolar da ciência. Um dia, se a magia estiver certa, se o campo que você estuda estiver certo, um dia a magia que você estuda virará ciência. Se o campo que você estuda negar a ciência, você está falando besteira. E ponto. É isso. Não tem o que falar. Então, se você vê esses caras, esses magos aí, que estudam homeopatia, ele é um idiota, desculpa, tá? O mago leva em conta. Isso daí, eu tava até conversando há um tempo atrás, eu tava conversando com o Vitor, inclusive, disso. O Vitor Vieira, que faz a mão esquerda aqui, né? Eu falei pra ele, você participa de uma escola de magia que leva em conta a astrologia, né? Então você leva lá o signo de câncer, não sei o que lá. Você já parou pra pensar que nós temos um 13º signo? E isso tem que ser levado em conta? Se a posição das estrelas funciona, então isso tem que ser levado em conta, porque se a posição das estrelas funciona e agora tem uma nova constelação, então você tem que levar em conta a constelação, né? E ele mesmo falou para mim, ele falou assim, olha, eu já pensei nisso também.
Mas é que não, a gente não usa a posição das estrelas desse jeito. Né? O Vitor falou pra mim, por exemplo, que eles não usam a Lua em Marte, sei lá, alguma coisa assim, como o planeta dá uma força ou alguma constelação dá uma força. Eles usam como uma forma arquetípica, né? Então, na verdade, é uma coisa muito mais mental do que a posição dos astros, né? Que tá, é uma desculpa, mas é como você dá o nome, eu não quero chamar isso aqui de caneca, eu quero chamar isso aqui de, sei lá, abóbora. Porque eu acho que era saudável para essas filosofias que usam o horóscopo, né, o calendário lunar, o calendário astral, astral no sentido de estrela, né, refazer o pensamento, por que não? Né? Agora tem uma 13ª constelação, por que não considerar essa 13ª, rever o que foi dito? Acho que faz parte do aprendizado. Ele até falou, não, eu também acho, cara, eu só não tenho condições de fazer e nem vontade. Eu também não tenho condições de fazer e nem vontade, então... Mas acho que se alguém se dispor a fazer, ia ser bem legal. Mas eu queria deixar vocês com esse pensamento hoje, assim. Ao longo da história, todos os grandes magistas foram cientistas antes da ciência acontecer. Todos os grandes magistas estavam em busca da verdade, de como as coisas funcionam. Por que agora, no século XX, que a gente tem formas de ter essas respostas mais fortes, a gente nega isso? A gente está sendo contra-magista. Por quê? Eu tenho a resposta. Porque dá trabalho. Aprender dá trabalho. Estudar dá trabalho. É muito mais fácil a gente se prender a uma questão que é completamente ilusória, como a gente faz no resto da vida, para tudo. Né? É muito mais fácil a gente achar que tem um bestial na minha casa me prejudicando, do que achar que eu sou um burro, do que você correr atrás da informação. Então é muito mais fácil a gente achar que 3 velhinhas vão resolver o nosso problema do que a gente mexer a bunda da cadeira. Nós somos preguiçosos. Só que preguiça não combina com magia. Eu sinto muito dizer isso, tá? Geralmente quem vai atrás de mim para estudar o ocultismo, para fazer parte da ordem do Grande Oriente Místico, para fazer parte da escola do Grande Oriente Místico, eu sempre falo, eu vou chacoalhar a sua vida, eu não vou te dar resposta, eu vou te dar um monte de pergunta. E se você não for atrás das respostas, a gente não pode caminhar junto. Os meninos que fazem parte, meninos, né, no amplo sentido, porque tem meninas também, mas o pessoal que faz parte da ordem do Grande Oriente, eles sabem o trabalho que dá fazer parte dessa ordem. É uma monografia por mês, e a monografia está anexada à leitura de um livro. E a monografia está anexada à leitura de um livro e a questionamentos de base científica. Todos eles. A gente vai atrás de base científica. Porque se a gente tem a ciência para explicar o mundo, cara, por que a gente vai fazer conjecturas falsas? Por que a gente vai fazer... Entende? Não faz sentido. Se eu sei que sei lá, que paracetamol cura dor de cabeça, pra que eu vou tentar uma abordagem mística pra isso, acender vela, incenso, essas porra toda? Toma um paracetamol, o bagulho vai acabar em 30 minutos. Sabe? Pra que eu... Se eu tenho um celular, pra que eu vou tentar usar um poder da mente pra me comunicar com uma pessoa do outro continente? É mais só ligar. Entende? Mas dá trabalho, né? Você aprender isso, dá trabalho você compreender o que é um salto quântico, uma sobreposição quântica, como é que funciona um átomo, o que está atrás de um átomo, por que o som, a gente está falando de som aqui, por que o som faz isso com a gente? Por quê? O que faz na tese da propagação do som mexer com as nossas células? O quê? O que é um pensamento? Por que o pensamento tem poder? A ciência sabe o que o pensamento é. Então a gente tem que pegar esse conhecimento e dar um passo além. A gente não tem que negar ele. A gente não tem que falar que são coisas diferentes e separadas. Quem fala isso, gente, é preguiçoso.
me desculpa, eu não considero como irmão de caminhada. Ou eu considero como uma pessoa que está começando a caminhada. Mas, sabe, porque se o cara tá indo pra esse lado, se a pessoa vai pra esse lado, ela não tá produzindo conhecimento nenhum. Ela tá produzindo, antes disso, um desconhecimento. Ela tá contribuindo para a ignorância do povo, ela tá contribuindo para inaptibilidade do povo, ela tá contribuindo para a preguiça do povo, porque ela tá dando uma resposta fácil para ela, o que é imbecil. É aquilo que eu falei para vocês uns vídeos atrás. Quando eu não gosto da pessoa, quando eu tô com raiva, eu não respondo. Assim, eu vou reformular isso. Eu acho o ato de maldade mais cruel você não falar que uma pessoa está errando, porque você está impondo um estacionamento evolutivo para ela. Quem trabalha com magia nesse nível, que eu estou comentando agora com vocês, faz isso. Trabalha para o estacionamento evolutivo das pessoas, porque não vai dar inputs para essa pessoa crescer, não vai dar condições para ela ser melhor, não vai dar condições para ela crescer psicologicamente, para ela se trabalhar mentalmente, para ela ser um cidadão melhor. Então, essas pessoas fazem as pessoas, em geral, estacionar evolutivamente. E eu acho isso vergonhoso. Tá? Bom, o que vocês acham disso tudo? Coloquem aqui embaixo, me xinguem, porque eu sei que vai ter bastante gente me xingando por causa disso. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Até amanhã.